Igreja, o pastor Heitor Antônio da Silva. Pastor que me batizou quando eu tinha 9 anos de idade, na segunda igreja batista. Eu tinha 9 anos, um garotinho do tamanho do Cauã, assim. Aí eu desci no batistério com o pastor Heitor. Interessante, que eu me lembro como se fosse hoje. Eu desci no batistério pensando em Deus e falando assim: Senhor, eu quero te honrar. Eu quero dar um bom testemunho. Eu quero ser fiel ao Senhor. Aos 9 anos de idade, né? É o que eu desci pensando e falando com Deus, mas sem falar, né? Que estava ali apenas pensando. Quero ser fiel ao Evangelho, enquanto vida eu viver. Criancinha ali, e era o compromisso meu com Deus. Interessante, criança, desde criancinha, quando o pastor me batizou, eu queria ser fiel ao meu Deus. E o cristão tem que ser fiel. O cristão tem que dar testemunho, tem que viver uma vida em obediência ao nosso Deus. Convido aqui à frente o pastor Heitor. O pastor André vai estar orando pela vida do pastor Heitor, entregando a vida dele nas mãos do Senhor, nosso Deus. Igreja, vamos nos pôr de pé? Oremos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque até agora nós estamos aqui orando, agradecendo ao Senhor, por mais uma semana, ó Deus, de lutas, mas, ó Deus, de vitórias, ó Pai. A tua igreja se reuniu e adorou ao Senhor, ó Deus. Agora nós suplicamos ao Senhor que venha dos altos céus o alimento da tua palavra, Deus, através da vida do pastor Heitor, Deus. Unja-o, ilumine-o no ensino da palavra, Deus. Nós precisamos ouvir a tua voz neste momento. É que nós te pedimos, te louvamos e já te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado. Queridos irmãos em Cristo, existe algumas vantagens de viver muito e desvantagens também. Entre as vantagens está aí, a gente encontra pastores, no caso do pastor Silvio, que eu tive o privilégio de batizar, querido irmão aí que eu lembrava dele, mas eu nem sabia se ele estava aqui, pensei que estivesse até na glória. Mas já que ele não está na glória, quis me ver e veio aqui hoje. Está ali. Esse homem querido mesmo. Quantos anos, né, meu irmão? Pois bem, mas o tempo vai passando. Por exemplo, há um pastor na Convenção Fluminense, pastor da segunda igreja batista de Campos, pastor Adonias Júnior. Eu o apresentei como bebê lá na igreja batista do Parque Zé Bonifácio, em São João do Meriti, quando eu era pastor lá. Aí quando eu olho para um camarada que eu apresentei, digo, ainda bem que não foi agora, né? Que esse tamanho todo não dá mais para carregar. Pois, mas o tempo vai passando e eu me recuso a envelhecer. Enquanto existir tinta, meus cabelos permanecerão pretos. Toda semana eu faço a atualização da juventude na cabeça. Uma vez por mês eu faço a atualização da juventude no corpo todo. Vou da cabeça aos pés. Se eu morrer aí na rua, num acidente, alguma coisa, o policial vai ficar enrolado. Tem um camarada que deve ser novo. Tudo pretinho. Tem um defunto aqui que deve ser novo, né? Mas a verdade é que o tempo vai passando, a gente vai olhando para trás e tendo o privilégio de rever irmãos, irmãs, alunos de seminário. Deus me deu o privilégio de fundar a Faculdade Teológica, hoje que é o Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense. Deus me deu o privilégio de fundar a Faculdade Redentor e chegar até centro universitário, 4 unidades, vendemos há 4 anos. E hoje o irmão perguntou se eu ainda estava no ministério. Eu sempre estive no ministério, embora não nunca no pastorado. Pastorado é uma coisa, ministério é outra. Tem gente que está no pastorado e não está no ministério, porque está trabalhando contra Deus, ou trabalhando contra a vontade dele, ou fazendo tudo errado. E tem gente que não está no pastorado e está no ministério. Eu estive no ministério na educação, estive no ministério no magistério, e hoje eu estou no ministério, já com 51 anos de pastor, fazendo televisão. redeagatos.com, os irmãos usarem a internet, é somente abrir lá, Rede Agatos,
Agathos com TH, A-G-A-T-H-O-S. A palavra Agathos em grego significa para o bem. redeagathos.com ou Agathos Play, mesma coisa, vai abrir na plataforma. E a semana passada eu terminei de pagar uma TV a cabo que eu comprei. Comprei uma televisão a cabo e dentro de 2 meses, se Deus quiser, estará tudo na TV a cabo, que será a TV Agathos. E vai sair, a emissora estará em 942 empresas de TV a cabo do Brasil. Inicialmente não estará nem na Sky, nem na Oi, nem na Vivo, por causa das exigências que eles fazem de quantitativo. Mas dentro de uns 5 a 6 meses, se Deus quiser, estaremos nela também, fazendo esse trabalho. Temos 3 salas aqui, estúdios aqui em Itaperuna, onde começou, em cima da drogaria Tamoio, lá no 4º andar. Temos 3 salas, 3 estúdios ali. Tem no Rio de Janeiro, na Rua dos Inválidos, ali na Lapa, um andar inteiro que eu comprei, são 466 metros quadrados. E em Vitória, lá na Praia do Suá, na Enseada do Suá, um andar, 4º andar, que são 170 metros. Já está pronto o estúdio, agora é só a montagem eletrônica. E vamos trabalhando, servindo a Deus. Eu quero aproveitar para pedir aos irmãos que orem pela minha esposa. Minha esposa está há muito tempo doente, bem doente, com um Parkinson atípico, Parkinson complicado. Está ali a irmã Gessônia, que trabalha lá com a gente já há bastante tempo, não só irmã, mas amiga, irmã em Cristo. Eu forcei ela a se jogar na água, não queria se batizar de jeito nenhum, medo de morrer afogada. Qualquer um pode morrer afogado embaixo até de um chuveiro, é só se distrair. Mas eu pressionei e ela foi batizada. Ela é membro da igreja hoje lá, da Assembleia de Deus, da 1º de maio. Crente, criada na igreja, mas vai distraindo, vai distraindo para lá, vai distraindo para cá, até que encontra um pastor maluco de não, você vai se batizar, de qualquer maneira. E foi batizado, está aí. É amiga, não é só uma cooperadora, mas uma amiga. Mas minha esposa está com o Parkinson. Fez tratamento de primeira linha lá nos Estados Unidos, 3 vezes, fez indução de proteína de choque térmico, que é uma espécie de cirurgia de indução de energia. E melhorou, sim. O tratamento preservou a saúde mental, mas não fala, não deglute, não engole. É alimentada por sonda gastrostomia diretamente no estômago, todos pés e mãos atrofiadas, e em casa o tempo todo em home care. Enfermeiras todos os dias, pela manhã e pela noite. Está sendo muito bem tratada, mas a cura compete a Deus. Quero que os irmãos orem sinceramente. Não é fácil. O Ademir também conhece a luta, né, Ademir? Há quanto tempo? E a conhece desde o tempo que ela era sadia, trabalhava, uma professora. Bom, 54 para 55 anos de casados, mas estamos nas mãos de Deus. Não adianta, porque as coisas acontecem com todas as pessoas. Quer sejam crentes, quer sejam incrédulos, quer sejam muito sadios, outros nem tanto, mas nós pertencemos a Ele. O importante é que um dia estaremos todos absolutamente sadios na presença dEle na eternidade. Esse microfone aqui é animado, né? Vamos ver se ele vai me aguentar. Quero ler com os irmãos o texto bíblico encontrado em Apocalipse, capítulo 17, os versículos 1 e 2. Coloquemos em pé. Texto que aparece com um título de uma mulher vestida de púrpura e de escarlata, assentada sobre a besta. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho
da sua prostituição. O versículo 1, na segunda parte, diz: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Pai de amor, agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, em adoração, em louvor, com os corações alegres, sentindo a tua presença. Ocasião em que colocamos nas tuas mãos as nossas necessidades, os nossos fardos, as nossas preocupações, as nossas lutas. Porque sabemos que tu és poderoso para remir a todos os nossos problemas e pecados, nos conceder a força e permitir que realizemos a tua obra, Senhor, pois somos teus filhos e nós te amamos. Agora, Senhor, usa os meus lábios para transmitir a tua palavra. Prepara os corações para que a recebam com alegria. Prepara as vidas para que se rendam a ti. Aceite a teu Filho Jesus Cristo e recebam a salvação eterna. Abençoa esta igreja, as famílias desta igreja, seu pastor, sua família, suas filhas, todos os queridos que aqui congregam desta ou de outras igrejas, desta ou de outras denominações, para que todos sejam abençoados e todos te sirvam com alegria. Pois nós oramos no teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Por sentar. Queridos irmãos em Cristo, eu quero falar nesta noite sobre os julgamentos de Deus. Julgamentos de Deus. Nesse texto que nós lemos, diz claramente que Deus julgará uma determinada instituição religiosa que se apresenta como cristã, se veste majestosamente, mas na verdade é uma grande meretriz. Mas Deus não julgará apenas essa instituição, essa pseudo-igreja. Ele julgará a todos. Quer gostem, quer queiram, quer se interessem por Deus ou não. Mas todos serão objetos de julgamento. Sabemos o que é um julgamento. Diante dele, na situação de um julgamento, só há uma solução. Ou a pessoa é absolvida ou ela é condenada. Não existe uma terceira alternativa. Para que haja um julgamento, tem que ter ocorrido um ato criminoso, um ato delituoso. Ato esse, assim definido em face de uma lei, estabelecido na lei o que é certo, o que é errado, descumpre-se a lei e vai-se a um julgamento. É verdade que há julgamentos em que o condenado só paga umas cestas básicas, umas poucas cestas básicas. Mas há também os que encerram os indivíduos no cárcere, às vezes por prisão perpétua, e, às vezes, até condenados à morte. Em todos os casos de julgamento, ocorreu desobediência a normas estabelecidas. Aqui na terra, normas estabelecidas pelos homens, através daquilo que se chama de poder legislativo, que existe municipal, estadual e federal. Mas no caso de prisão mesmo, de condenação séria, é sempre poder legislativo federal. Mas de todos os juízos, alguns são notáveis, os de Deus são mais notáveis, e há um detalhe, nunca injustos. A justiça do homem pode ser injusta. Por isso que existem recursos, revisões, anulações de sentenças, muitas artimanhas que fazem com que, às vezes, condenados fiquem livres.
Mas há um detalhezinho no juízo de Deus: não existe artimanha, não existe apelação, não existe manobra. É sim, sim, não, não, pau, pau, pedra, pedra, está acabado. Existe, contudo, um advogado, que é exatamente Jesus Cristo. Mas ele não age no varejo. Ele age de uma maneira só para todos os viventes. Porque todos são rigorosamente criminosos morais diante de Deus. Não existe saída para ninguém, não existe desculpa para ninguém. Então foi estabelecido um julgamento de que todos pecaram e, obviamente, todos, como condenação, seriam eivados, afastados, expulsos da glória de Deus. Isso não começou com o homem, não, começou com o diabo. Mas há solução para o homem, não há para o diabo. E a solução é crer em Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. E aí vem a absolvição eterna, que é a salvação. Mas isso não nos torna inocentes. A inocência é de Jesus Cristo. Isso nos torna lavados pelo sangue do Cordeiro, purificados, perdoados. Mas por incrível que pareça, continuamos pecadores. Que recebemos a nova vida em Cristo não é da carne, é do Espírito. Os irmãos e irmãs já perceberam um detalhezinho? Que a nossa carne não se converte. Quem tem a carne que se converteu aí, não peca mais? Levanta a mão para eu chamar de mentiroso. Ninguém tem coragem, né? Nem eu. Se alguém fizer um apelo desse comigo na plateia, eu me encolho um caracol. Nós sabemos muito bem que a nossa mente está cheia de iniquidade. Nós pensamos em bobagem, desejamos bobagem, olhamos para bobagens, ficamos às vezes de boca aberta, quão gostosa deve ser a bobagem, a besteira, que a carne não se converte. A nova vida é do Espírito. Se não fosse Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados, nós estávamos lascados. A palavra não é bonita não, mas ninguém escaparia. Ninguém escaparia. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Nenhum. Certa feita, numa entrevista, perguntaram ao pastor Billy Graham, o melhor, sem dúvida alguma, o melhor pregador do século XX. Sem dúvida também um dos melhores do mundo. E a jornalista perguntou: ao longo do seu ministério, pastor, o senhor foi tentado por dinheiro? Sim. Foi tentado pelo poder? Sim. Foi tentado por sexo? Sim. Tudo que ela perguntava se ele foi tentado, disse sim. Seria se esperar que Billy Graham não, né? Grande pregador, o grande evangelista, vai dizer assim: eu fui tentado por sexo. Foi. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus Cristo também foi. Se assustaram? Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus Cristo foi em tudo tentado. Tudo por acaso exclui alguma coisa? Em tudo ele foi tentado. Sabe por quê? Ele era homem. E se não fosse Jesus Cristo, fosse Jesus Crista, também teria sido pecado. Tentado. Mas a verdade é que por causa do sangue de Cristo nós estamos livres da condenação. E todos os que vierem a crer em Jesus Cristo como Salvador estarão também livres da condenação. Vamos então pensar aqui sobre julgamentos que Deus fez e pode fazer. O primeiro, Deus julgou o diabo. Agora há pouco eu me referi ao fato que ele foi o primeiro a ser julgado. Julgou o diabo em face de normas e princípios legais que existiam
desde a eternidade nos céus. Lá em cima também tinha princípios, tinha normativas baixadas, estabelecidas por Deus. Ele fez os anjos, fez uma gradação, uma hierarquia, vai lá do sem nada no braço até 4 estrelas no ombro, né? Você é sargento, oficial, sargento? Sabe o que é muito bem um almirante de esquadra, um tenente brigadeiro do ar, ou um general de exército? 4 estrelas. Isso é o máximo e a autoridade militar. Eu não sei quantas estrelas tinha o máximo em a autoridade angelical, mas eu sei que Lúcifer era um anjo de luz, era um querubim ungido, sem dúvida alguma, um anjo da mais alta categoria. E ele sabia o que era norma, ele sabia o que podia e o que não podia. Ele sabia quem mandava, ele sabia que Deus criou a tudo, o universo todo, e a todos eles, e ele era um ser subordinado, mas ele se insubordinou. Ele se insubordinou. Ele se asperou no desejo de ser igual a Deus, de colocar-se num trono, no nível, se possível, de Deus. Ele transgrediu. Mas ele era só um anjo. Ele não havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos. Não fiquem pensando, irmãos e amigos, que Deus tem a forma do nosso corpo. Não. Nós somos a imagem e semelhança como um ser espiritual. O nosso corpo é até parecido com alguns macacos, com alguns primatas. E alguns primatas parecem até muito com algumas pessoas que eu conheço. Mas são apenas animais. E nós também somos, materialmente falando, em termos de carne, somos também um ser anímico. Por isso, o que se aplica ao ser humano é a chamada tricotomia. Somos constituídos de corpo, alma e espírito. Corpo é matéria, alma é vida, espírito é o que veio de Deus. O anjo não tinha isso. Anjo era apenas um ser espiritual puro, sem corpo, mas também sem alma, sem uma vida sanguínea, sem uma vida animal. E Deus os criou como seres espirituais, mas com alguma coisa que nós, que também somos seres espirituais, temos, que se chama livre-arbítrio. Nós temos a liberdade. Podemos fazer o que quisermos. O que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado. Como os anjos fizeram o que era errado, mas deveriam perfeitamente, poderiam fazer o que era certo, optaram pelo erro, foram condenados. Estavam todos eles nos céus. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e todos os anjos. Mas lá já existiam princípios e normas de conduta. Lá já existiam regras. Nós não sabemos nem podemos sistematizá-las, dizer o que Deus havia estabelecido. Não sabemos. E nem sei se saberemos um dia quando estivermos lá. Também não me importa. Mas sabemos que Deus não muda e as suas leis de obediência são eternas. São eternas. O diabo, que antes era um anjo de luz, se ensoberbeceu e quis ser igual a Deus. Como dizem aí na rua, expressão comum, deu ruim para ele. Se deu mal. Ele e todos que ficaram ao seu lado, ou seja, um terço de cada 3, um terço deles foi expulsa dos céus.
foi o primeiro julgamento de que a Bíblia nos fala. Não tem nenhum outro. E para eles não há salvação. Alguém pode dizer, por que Deus não quebra o galho do diabo, verifica se ele se arrependeu e o perdoa? Não, é imperdoável. É imperdoável. Porque ele foi a criatura mais espetacular criada por Deus e que não precisava de nada mais. Tanto quanto nós que somos salvos por Cristo, somos filhos de Deus, podemos ter um pouco mais de patrimônio, um pouco mais ou um pouco menos, um pouco mais de saúde, um pouco menos de saúde. Podemos comer melhor ou nem tão bem, podemos comer picanha ou nos contentarmos com a picanha ovina, ou seja, o ovo frito mesmo. Na verdade, nós não precisamos mais nada, sabe por quê? Vamos passar a eternidade com Deus. E isso não tem preço. Não há grandeza nesta terra, não há vida maravilhosa nesta terra que consiga eclipsar ou se tornar semelhante a alguma coisa de espiritual que nós já recebemos pela graça. E a condenação não foi só a expulsão dos céus, mas também a eternidade no inferno. Aliás, Deus fez o inferno, a Bíblia diz claramente que Ele não fez o inferno para os homens, fez o inferno para o diabo e seus anjos. Que legal, né? Eu acho ótimo, porque eles merecem. Agora, ruim é o ser humano que tem toda oportunidade, foi criado à imagem e semelhança de Deus, superior aos anjos. Nós não somos inferiores, nós não somos iguais, nós somos superiores. Fomos fazer pacto com o diabo, entrar na conversa dele, para ir parar no inferno também. É muita burrice. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Eles perderam o maior privilégio, o de permanecerem eternamente junto a Deus. Este foi o primeiro julgamento, mas tem um segundo. Deus julgou e condenou o homem à morte por ter desobedecido a sua palavra no Éden. Disse Deus ao casal, Adão e Eva: do fruto de tal árvore, etc., vocês não podem comer, pois se comerdes, certamente morrereis. Ele disse tudo. Vocês podem comer de tudo. Só tem uma que vocês não podem comer. Não fica dizendo, ah, não, é a banana, é a maçã, é a jaca, né? Jaca realmente não pode. Se for comer uma inteira, não pode. Ela vai matar você aqui mesmo. Não vai nem esperar levar você para o inferno, certo? Não é nada disso. Não se preocupe com a fruta. Poderia ser uma amora. Não importa. A questão ali não é o fruto, e sim a obediência e a desobediência praticada. Nesse caso, tanto quanto ao julgamento anterior, eles tinham a liberdade. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Do homem tirou a mulher. Isso é a mesma coisa. Seres espirituais. Diabo e seus anjos também espirituais. E o que existe em comum entre todos os seres espirituais é que todos eles têm livre arbítrio. O direito de fazer o que bem pretender, mas a possibilidade de escolher o melhor. Só existe delito, meus queridos irmãos e amigos, por causa da liberdade. Se não existisse liberdade, não existiria delito, culpa alguma. Às vezes a gente vê na rua cães e cadelas fazendo aquilo que, se nós fôssemos fazer na rua, no meio de todo mundo, seríamos presos, certo? E alguém acha que um cão ou uma cadela sente vergonha de alguma coisa? Não está nem aí. Sabe por quê? Porque eles estão agindo instintivamente e não no exercício da vontade, da liberdade, não na mente, não no pensamento. É apenas a vida animal se reproduzindo. Não há nada de feio, não há nada de errado.
Porque eles simplesmente não têm direito de decidir. É a natureza que decide. Nós temos esse privilégio. Então, se existe, só existe delito por causa da liberdade. Mas se não existisse liberdade para os seres humanos, nós seríamos apenas animais. E nós não somos animais. Nós temos responsabilidades, temos sentimentos, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, fazemos boas opções, criamos, planejamos, produzimos, inventamos, enfim, tornamos a cada dia um mundo melhor por um lado, enquanto que aqueles que são desobedientes tornam a cada dia o mundo pior por outro lado. A consequência para o ser humano também veio. A morte foi introduzida na terra por causa da desobediência. E a coisa pior do que ela? Não. Alguém diz, para aí, pastor. Se a humanidade não pecasse, teria que morrer do mesmo jeito. Não. Não teria que morrer do mesmo jeito. Os irmãos imaginam qual é a potencialidade neurológica que nós temos para viver? Qual a capacidade do nosso cérebro de adquirir informações? Qual a capacidade que o nosso organismo, a estrutura fisiocitológica, a citologia das células, tem de se multiplicar? Quantos irmãos veem, fulano de tal viveu 900 anos, Moisés viveu 120, eu estou com 76. Tem um médico amigo meu nos Estados Unidos que diz que eu vou viver 120, eu estou com medo. Com medo de chegar muito mal lá. Não com medo de chegar a 120. Que às vezes dói aqui, os irmãos viram que às vezes eu estava sentado ali, todo mundo em pé e eu sentado, digo, está difícil chegar a 120. Mas não é nada. Chegar a mais de 1000. O ser humano para chegar a 12 anos não tem necessidade de morrer. Porque as células continuam se multiplicando e mais, os neurônios têm capacidade infinita de assimilação, porque são células nervosas, energéticas, gravam por impressão eletrônica, como se fossem os mais perfeitos chips do mundo, onde num neurônio só pode-se gravar a história de uma vida e sobra todos os outros para gravar o resto. A morte veio por causa do pecado. Mas por quantos anos o ser humano viveria? Eu não sei. Poderia cair, quebrar o pescoço, morrer. Ser picado por uma cobra venenosa e também morrer. Eu sei. Tudo bem. Mas tem um detalhe assim. A Bíblia dá mostras de que a morte não é necessidade. Quem lembra de Elias? Elias morreu? Não. Foi trasladado. Está na presença de Deus. O outro que andava com ele, quem? Enoque. Enoque morreu? Não. Está na presença de Deus. Leia em Apocalipse, irmãos, vão encontrar lá aquelas 2 oliveiras e aqueles 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. 2 homens que andaram com Deus e não precisaram morrer. Lá para frente, os irmãos vão estudando escatologia, vão vendo que eles vão morrer sim. Mas não era necessidade. Ou seja, é só chegar ao momento máximo e exaustão das nossas potencialidades, nós iríamos para a presença de Deus. A morte não é uma necessidade. A morte é uma punição. É uma condenação. E o homem achou engraçadinho em trazer para a sua história essa coisa chamada morte. Mas há um outro tipo de julgamento. Deus julgou o Faraó em face da sua dureza de coração. Lá estava Moisés fazendo de tudo para tirar pelo braço de Deus o povo de Israel do Egito. E conversando com ele, falando das pragas que poderiam acontecer. E ele foi endurecendo o coração, endurecendo. Perdeu o filho, perdeu o seu exército, perdeu a sua própria vida. Ele se sentia o máximo, o Todo-Poderoso. Inclusive os faraós eram considerados divinos.
Eles não são os únicos homens, nem foram os únicos homens que se consideravam divinos, não. Os imperadores romanos também se consideravam divinos. E cuidado quando o irmão ou a irmã coloca no seu nome, nome de um filho, ou sugere ao nome de um neto, para o nome de um neto, o nome Augusto. Acho tão bonitinho o nome Augusto. Os irmãos sabem o que significa Augusto? Tem Augusto aqui? Augusto? Seu Augusto? Mas o senhor não é divino, não. Augusto significa exatamente divino, Deus. Desculpa se peguei no seu pé sem querer, mas Augusto significa divino, Deus. O irmão não tem culpa, né? Se alguém tem culpa, já foi também, não já? Mas, pois é, existia Augusto em Roma. Os imperadores, os faraós eram divinos. Os imperadores aqui dos incas também eram considerados divinos. E tem muita gente no Brasil que se considera divina. Acha que não vai morrer nunca. Ontem eu estava num consultório médico e chegou um senhor que eu achava que conhecia. Depois digo, não deve ser ele. Está muito pior do que eu imaginava que ele estivesse. Aí pergunta, era ele mesmo. Tão rico, cheio de dinheiro, ele vive como ser um mendigo, acha que ele é divino. Ele pensa que não vai morrer nunca. Coitadinho, vai morrer, não vai utilizar em nada aquilo tudo que ele tem. É o infeliz. A infelicidade é uma coisa que as pessoas arrastam a vida toda, mesmo dormindo em cima de dinheiro. Faraó se deu mal, advertido por Deus através de Moisés várias vezes. Oportunidades ele teve várias vezes. Resistiu como quis e como pôde. Foi condenado. E quantos têm sido condenados? Mas em quarto lugar, Deus julgará também a grande meretriz, aquilo que está no texto que lemos. Essa grande meretriz, eu tomo a liberdade de não dizer o que é, porque isso pode gerar desconforto. Não preciso. Mas eu duvido que exista aqui alguém que não saiba do que se trata. Uma igreja apóstata. Uma igreja onde tudo pode, onde tudo é permitido, e está alinhada e de braços dados com todo tipo de iniquidade do mundo. E se diz universal, e não tem nada a ver com a do Bispo Macedo. Desviada das leis de Deus, nas trevas, mantendo a humanidade escravizada, dando esperança de salvação pelas obras, por sacrifícios. Isso ocorre e ocorrerá em breve, aliás. Quando é que essa igreja apóstata vai ser julgada? Ou melhor, o seu julgamento será manifesto quando começar a 70ª semana de Daniel, que são aqueles 7 anos intermediários entre a primeira ressurreição e o arrebatamento e a volta de Cristo para instalar o milênio. Não se esqueçam, meus irmãos, a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo, acontecerá em 2 tempos. Na saída dele dos céus, ocasião em que promove a primeira ressurreição, que é a ressurreição de todos os salvos, de todos os tempos, começando lá em Abel, até o último que tiver morrido, segundos antes de Jesus Cristo sair dos céus. Ele promove a ressurreição, não é ressuscitação. Ressuscitação é alguém que está morrendo, vai morrer, pode morrer, traz-se de volta com atuações clínicas específicas. Tá? É ressurreição, já morreu, voltou. E sabe quem foi as primícias dentre os mortos?
Quem foi realmente o primeiro a ressurgir dentre os mortos? Alguém lembra? Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Aos irmãos vão dizer assim: e aqueles que foram ressuscitados? Eles foram ressuscitados. Não foi ressurreição. Se os irmãos quiserem, eu volto aqui para considerar isso um dia, se o pastor Silvio quiser. Pode ser que dê morte aqui também, saia no tapa, facada, tiro, etc. Não tem problema. Eu aguento a pancada. Mas essas pessoas não tinham morrido, elas estavam em processo de morte. Não citem Lázaro, por favor. Porque ele já fede, já está cheirando mal. Quem foi que meteu o nariz naquela brecha para saber? Alguém tinha feito isso? Claro que não. Tem explicação para tudo, mas a hora não é essa. É só para colocar pulga do tamanho de uma preá atrás da cor das orelhas dos irmãos. Só para isso. Já viram pulga do tamanho de uma preá? Pois bem. Mas a verdade é que acontece a primeira ressurreição e ato contínuo, junto imediatamente o arrebatamento. Os que estiverem vivos serão transformados. Eu espero estar nessa. Vou fazer força para isso. Quem quiser que me acompanhe. Vai aguentar, não sei. Mas eu vou tentar. Arrebatamento é exatamente passar de um corpo de morte, de corpo de pecado, para um corpo transformado sem experimentar a morte. Isso não é privilégio, não é prêmio. Não é que porque mereçamos, não. É porque chegou a hora dele vir. E acertar a conta com todos. Ele não vai mandar matar todo mundo, colocar no paredão para depois surgir. Não, ele transforma e pronto. Isso é o primeiro ato. Nesse momento, Cristo leva para os ares todos os salvos, de todos os tempos, para as chamadas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro só tem salvos. Os que ficaram aqui embaixo estão lascados. Mas tem gente aqui embaixo que vai ser salva assim. O remanescente de Israel. Porque Deus tem um compromisso especial com o povo de Israel. Que serão salvos mediante a pregação do Evangelho do Reino por aquelas 144 mil testemunhas. Que serão só judeus. 12 mil de cada tribo de Israel. Nós estaremos lá em cima. Ocasião em que vai acontecer o tribunal de Cristo, que não é tribunal de julgamento. A gente já vai de branco para não ter confusão. Não é de julgamento, não. O tribunal de Cristo é para definir os galardões. Não faço a menor ideia do que é que eu vou ganhar lá. Porque o que eu precisava ganhar, eu já ganhei aqui. Que foi a salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Olha, nesse período de 7 anos, são 7 semanas, é uma semana de anos, nós estaremos lá, com Cristo, aguardando a vinda dele, para com ele voltarmos para o governo milenar. Ele vai governar durante 1000 anos, e nós vamos trabalhar com ele. Mas nesse período aqui na terra, tudo parecerá bem. Os crentes todos serão tirados. Essa besta vai ficar importantíssima. Levanta-se o primeiro animal, que é a besta que sobe da terra. Depois a besta que sobe do mar. O anticristo se apresenta. Eis uma trindade perfeita e demoníaca. Tudo parece bem. A terra vai ficar riquíssima. Se ocorrer uma proporção semelhante ao que ocorreu com os anjos, ou seja, 1/3 se rebelou, 2/3 ficaram obedientes. Se a proporção for a mesma, ou seja, 1/3 de perdidos e 2/3 de salvos, eu acredito que será isso. O Evangelho continua sendo pregado e será pregado durante muito tempo, e muitos e muitos e muitos. Então imaginemos, na saída da terra
pelo arrebatamento, imagina 2/3 da humanidade de salvos, subindo. O que vai ficar para trás de casa, carro, dinheiro, apartamento, boi, avião, hein? Barco, poupança de tudo quanto é tipo, hein? Imagina que riqueza. A terra vai ficar uma beleza. Fartura, fartura, vai ser festa, bebedice, comedaria durante 3 anos e meio. Aí eles verão que ao romper o acordo com Israel, o diabo mostrará a sua face, e todos verão que o rei que eles escolheram, o falso Messias, se assentará no trono e se apresentará com toda a sua maldade. Mas ele já está julgado. E a igreja que o sustenta, a religião que o sustenta, também já está julgada. Em uma cidade cercada por 7 montes, que prostitui a humanidade com favores e delícias, também está julgada. Eu não me preocupo, não tenho pena dela. Eu tenho pena das pessoas que são enganadas. Mas não são enganadas sem que tenham a alternativa de crer naquilo que é certo, de aceitar a Jesus Cristo Salvador e dar as costas para tudo que é pecado. Não, ninguém tem desculpa. E o 5º e último julgamento. Não estou achando que eu não vou terminar, termino. Estou quase terminando, mais 2 horas. Deus julgará a você. Não julgará ao crente, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas vamos mudar. Para aqueles que estamos em Cristo Jesus. Mas Deus julgará aqueles que não estão em Cristo Jesus. Lamentável. Por quê? Por causa da sua consciência e liberdade. Porque você, se quiser, crê. Se não quiser, não crê. A responsabilidade é só sua. Não adianta dizer assim, mas Deus é amor. Claro que é amor. Mas existe uma série de atributos. Deus não é só amor. Deus é justiça. Deus é santidade. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque Ele julga com mão pesada. Há poucos dias, talvez um mês e pouco, eu vi um vice-presidente de uma republiqueta chamada Brasil, lendo uma frase de um São qualquer desse aí, um São Francisco de Assis, de Assado, sei lá, e dizendo o seguinte, a expressão do tal santo, que se não me falha a memória, está no inferno. Acredito piamente no inferno. O tal santo disse isso, estava escrito. Mas ninguém vai para o inferno, porque Deus é amor. Esse camarada não leu a Bíblia, que diz que Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. E mesmo sendo amor, absoluto amor, não terá piedade nenhuma daqueles que o desobedecerem, daqueles que sustentarem a iniquidade. Por quê? Porque Ele é tudo. Ele contém todo ser, todo saber, toda pureza, toda santidade, toda justiça. Ele é tudo. Tudo que se pode imaginar de Deus existe nele. E Ele é absolutamente justo. Meu amigo, minha amiga, você se considera santo, justo, sem pecado? Você pode argumentar, e quantas vezes já vi gente fazendo isso? Eu nunca matei, nunca roubei. Eu também não, nunca matei, nunca roubei. Ainda. Vontade de matar eu tive algumas vezes. Não sei se aqui alguém já teve, mas eu tive. Por pouco eu não matei um camarada.
E ele merecia, o desgraçado, merecia morrer. Mas Deus me ajudou e disse: não faz isso não, deixa comigo. Só para tranquilizar a consciência dos irmãos, ele já morreu. Ele já morreu. Lamentável que morreu sem Cristo, sem paz, sem salvação. E morreu por culpa exclusiva dele. Eu não tenho nada com isso. Mas na verdade eu poderia ser um assassino. Em potencial eu fui. E quantos já tiveram vontade de matar? Oportunidade de roubar? Já tive. Não fiz nada disso. Aliás, o diabo também não fez nada disso. O diabo só desobedeceu. Só desobedeceu lá no céu. Pois é. O grande pecado, o que paira sobre todos, é que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Todos desobedeceram em Adão. Alguém pode dizer assim: mas foi Eva. Eva saiu de onde? Saiu de Adão. E se eu estivesse lá, eu faria pior do que Eva. Eu não ia comer a fruta, eu ia procurar o diabo, correr atrás dele para tentar comer ele também. Ele disse: sai daí, cara, quem passa me respeita, cara. Eu acho que nós faríamos piores, né? Ou pelo menos temos gente por aí que a gente vê que seria capaz de fazer pior do que Adão e Eva. Mas não interessa, a verdade é que todos nós pecamos em Adão, desobedecemos em Adão. Todos nós fomos gerados pelo pecado. A gente vê um bebezinho tão bonitinho, lindinho, ainda sem dentinho, banguelinha, que maravilha, né? Aí começa a chorar, não está precisando de nada, está chorando para chamar a atenção. Já começou a mentir. Primeira coisa que o bebezinho inocente faz é mentir. Fazer de conta que está doendo, está chorando, está com cólica para receber atenção. Ah, coitadinho, não é um pecador. É um pecador, sim. Claro que se ele morrer agora, está salvo, porque o sangue de Cristo cobre com o seu poder, porque ele não teve ainda oportunidade e capacidade para exercer o livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar. Está salvo. Mas também não estou dizendo que devam matar os seus filhos para serem salvos precocemente. Não é para isso também fazerem, não. Como resolver, portanto, esse problema? Pelo princípio da obediência a todos os que crerem em Cristo. Ele considera a absorção, a salvação. A todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que crerem no seu nome. Mas para os desobedientes, os que não creem, o que vem é a condenação, que é um ato perfeito de justiça da parte de Deus. E a Bíblia diz que a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Isso é justiça pura. Isso é oportunidade pura. Isso é o caminho para a vida eterna. Jesus Cristo, não há outro. E o inferno é o máximo que temos em termos de sentença, porque o inferno é também uma coisa eterna. Então, meu amigo, minha amiga, o que você vai fazer? Vai permanecer nessa condição de incerteza sobre a condenação eterna, pelo simples fato de não estar fazendo a opção da obediência? Ou vai obedecer e crer e abrir o seu coração para Jesus? Deus lhe abençoe agora. E eu quero pedir a todos os crentes que estejam de cabeça baixa orando pelos possíveis amigos que aqui estejam. Eu quero convidar a você, meu amigo, minha amiga,